Rapaziada, a situação no São Paulo não está nada boa. Repercussão ganhando força de Patrick versus Rogério Ceni, até outros jogadores. Multa a Patrick, várias informações sendo levadas e vamos repercutir aqui com vocês, trazer algumas informações e tem pontos diferentes também sendo levados referente a essa situação e vamos trazer aqui para vocês nesse vídeo. Então é importante você acompanhar o vídeo de hoje, cara, até o final, para a gente tentar entender, a gente tentar explicar para vocês o que de fato está rolando, qual foi o momento exato da briga, o que aconteceu ali, né? Então é importante a gente conversar sobre isso nesse vídeo aqui, cara. Então fica até o final para a gente tentar entender o que de fato está acontecendo nesse ambiente do São Paulo. Então deixa o likezão no início aí que é muito importante, se inscrevam também no canal para você dar aquele apoio para a gente, é importante para o crescimento aqui do canal, dá aquela força, conto muito com o apoio de vocês, tá? Já adiantando para vocês aqui, tá? Até o momento, a diretoria do São Paulo não se pronunciou de forma oficial, rapaziada. Estou gravando o vídeo aqui cerca de quase meio-dia de hoje, essa segunda-feira, e até o momento ninguém da diretoria se pronunciou. E esse negócio de reunião também, vamos conversar aí sobre isso, que falaram que ia ter reunião hoje no São Paulo e tal. Vamos explicar para vocês o que de fato acontece. Então, como eu disse, é importante você ficar até o final aqui com a gente. Como eu disse para vocês, né, até esse momento, a diretoria do São Paulo não se pronunciou, pessoal. Ninguém apareceu, ninguém deu a cara a tapa e como eu já disse em outras oportunidades, né? Em casos assim, pontuais, a diretoria do São Paulo, para mim, tá, rapaziada, deveria, como uma obrigação, né? O São Paulo soltar uma nota no seu perfil ali do Instagram, do Twitter, soltar uma nota e falar o que de fato aconteceu, para não surgir outras situações, porque sempre um ou outro aumenta uma situação, acaba inventando coisas que não existem e fica um negócio ainda mais complicado e vira uma bola de neve. Então o São Paulo tem uma parcela de culpa muito grande. E que nesses casos eles ficam quietos, né? Deveriam sim vir de forma oficial ali, colocar a cara a tapa e soltar a real. Falar, ó, de fato aconteceu isso, isso e isso, e aí vamos tomar essa providência. E o São Paulo não faz isso e já tem há muito tempo. Eu, pelo menos falando por mim, tá? Já cobrei esse tipo de postura para algumas pessoas do São Paulo e não adianta. Tá? Não adianta, eu já cobrei isso e não adianta, sempre acontecem essas coisas e eles ficam quietos, tá, rapaziada? Então o que está acontecendo aí, tá? Referente aí, primeiramente da reunião que teria aí nessa segunda-feira e tal, como acontece sempre esses problemas do São Paulo, né, essas tretas e tal, essas coisas, colocam, segunda-feira vai ter uma reunião aí para resolver isso. Lembrando, rapaziada, toda segunda-feira no São Paulo, todo começo de semana, essa reunião já é de praxe. Isso já acontece no São Paulo. Então não é nenhuma novidade, tá? Toda segunda-feira no CT da Barra Funda existe reuniões no São Paulo. Tendo briga, tendo treta, não tendo, perdendo, ganhando, empatando, não tendo jogo, tem essa reunião, rapaziada. Então isso é normal, então nem tem como a gente esticar muito sobre esse assunto, tá? É normal ter reunião dia de segunda-feira no São Paulo. Então o que aconteceu hoje aí que o Nicola levou uma informação que o Patrick foi multado, tá? Informação do Nicola que houve uma multa ali do Patrick e também outros dois jogadores não revelados foram multados hoje, tá? Ele também disse que o Ceni deixou claro aos dirigentes do São Paulo que não vai utilizar o Patrick nessas últimas duas rodadas do Brasileirão, que o São Paulo vai encarar o Internacional e depois o Goiás fora de casa, jogos complicados. O São Paulo ainda respira ali, tentando uma classificação para Libertadores, e a diretoria do São Paulo está tentando contornar essa decisão do Rogério, enxergando que o Patrick é uma peça importante para essas duas últimas rodadas do campeonato, tá, pessoal? Então essa informação foi levada hoje exclusivamente pelo Nicola, que o jogador Patrick foi multado. E outra coisa que foi levada também pelo jornalista é que o Rogério Ceni está bastante queimado com vários jogadores do elenco atual, informação também do Nicola, tá? Uma coisa é fato, pessoal, se rolou uma discussão no vestiário ali, que teoricamente é algo natural, normal de se acontecer depois de uma derrota, isso é normal, mas chegar ao ponto do cara ser multado é porque algo pior e mais grave talvez deve ter acontecido, porque o cara não vai ser multado assim de graça só porque teve uma leve discussão. Sobre essa situação da multa, existe outra versão, tá? O jornalista aí, Alexandre Zanqueta, levou a informação que não há multas ou atritos, tá? Uma pessoa da diretoria do São Paulo informou o Alexandre Zanqueta, que é um cara que tem muitas informações do São Paulo também, levou uma outra versão. Mas como eu disse para vocês, né? Enquanto o São Paulo de forma oficial não fala nada,
nós temos o total direito de acreditar se é verdade, se é mentira. A gente pode tirar nossa conclusão aqui, porque eu já lavei as minhas mãos, cara, com a assessoria do São Paulo, a comunicação do São Paulo, lavei minhas mãos. Enquanto os caras não falam nada, o torcedor tem total direito de acreditar em um ou outro. Isso eu recomendo para vocês, cara. Eu recomendo para vocês. Se você acha que é verdade, acredita. Se você acha que é mentira, acredita também. Então, conforme o Alexandre Zanqueta, a diretoria do São Paulo desmentiu essa informação de multa e também atritos aí ao Patrick, tá, rapaziada? Olha só, abre aspas. Depois das notícias que saíram sobre multas e problemas internos, a diretoria do São Paulo, ao ser perguntada, desmentiu que tenha havido algo similar, não há multa ou atritos. Vamos aguardar o próximo jogo, né? Agora é uma parte minha aqui, falando para vocês, se o Patrick vai ser ou não utilizado nesse jogo, daí depois a gente consegue tirar uma conclusão melhor, né? Se de fato ele vai ser afastado, é só esperar os próximos jogos aí, que o Rogério Ceni vai fazer na escalação do São Paulo, tá, rapaziada? E também foi confirmada pelo jornalista André Hernan que houve sim uma discussão ali no vestiário do São Paulo. O próprio Marcelo Baceggio também havia levado uma informação nesse domingão, falando também que confirmava a informação do Nicola, que houve ali algo nos vestiários. Então, cara, eu acredito, rapaziada, muitos jornalistas aí de credibilidade estão noticiando isso. Eu acredito que de fato houve sim. Houve algo sim nos vestiários do São Paulo. Então, vamos ver essa situação aí de Patrick, se ele vai ser ou não utilizado nos próximos jogos. Então, a gente vai conseguir tirar uma conclusão melhor mais pra frente. E o momento da discussão ali, né, conforme tá até ali no Goal, né, foi levada a informação ali pelo Thiago Fernandes, uma matéria ali que eles postaram. Olha só, atleta contestou o treinador no vestiário por deixar o gramado ainda no intervalo contra o Fluminense. Ele foi substituído em 11 dos últimos 12 jogos. Será que foi por isso que acabou desandando ali o segundo tempo do São Paulo tomando 3 gols em 13 minutos? É tudo muito estranho, né, rapaziada? E por outro lado, aqui na matéria também conclui assim, ó. Ao fim da partida contra o Fluminense, no final de semana, o meio-campista disse ao treinador que estava incomodado com a situação, alegando que reunia condições de atuar nos últimos jogos do São Paulo. A resposta foi imediata. Ceni não gostou da postura adotada pelo comandado em frente aos demais jogadores do elenco. Então, aparentemente, ali o Patrick fez algumas cobranças ao Rogério Ceni publicamente ali, perto de outros jogadores. E isso, de fato, rapaziada, não é legal, né, cara? O treinador ali sendo cobrado por um jogador, né? É um negócio meio complicado. E cá entre nós aqui, cara, não é defendendo o Rogério, mas o Patrick não jogou nada. Na minha opinião, o Patrick ele saiu corretamente porque ele estava mal no jogo. Eu estava no Maracanã e vi. Em alguns momentos ele estava andando em campo, atrasado nos lances. E para mim foi uma substituição acertada do Rogério Ceni. E para complementar, pessoal, algumas lideranças aí do São Paulo, os jogadores, né, e também auxiliares do Rogério Ceni, apaziguaram ali a situação, né, ainda lá nos vestiários, mas o episódio ainda causou uma rusga entre o Patrick e também aí o Rogério Ceni. A diretoria do São Paulo aí também trabalhou, né, internamente ali com o intuito de evitar que o problema aí tenha desdobramentos futuros. E o executivo Rui Costa, ele acabou pontuando ali para todo o grupo, todos os jogadores do São Paulo, que as decisões de campo ali é totalmente do treinador e devem ser respeitadas. Já disse aqui isso algumas vezes, rapaziada. Existe hierarquia e precisa ser respeitada, tá? Se um jogador não respeita o treinador, cara, o jogador tá errado. O jogador tá errado. Independentemente se o Rogério fez merda ou não, o jogador não tem nada que rebater treinador no vestiário publicamente ali no meio dos outros comandados, cara. Não pode, isso não pode acontecer. E o Patrick, pra mim, se isso de fato aconteceu, pelo que parece é verdade, a multa foi justa. Isso você dá uma resposta para os demais jogadores. Quem está incomodado, trabalhe, né? Trabalha, melhore ali no dia a dia, fisicamente. Mostre que você não deve sair de uma partida. E o Patrick, ele jogou mal. Essa é a real. Então isso você dá uma resposta para os demais jogadores. Você está mostrando comando. E isso é uma coisa que a gente sempre cobrou aqui. Agora você aceitar um jogador peitar treinador no vestiário, querer se aparecer, ser grandão, cara, desculpa, eu não aceito isso não. Para mim isso tá errado e ele para mim deveria sim ser multado. E por outro lado, quando chega em uma situação como essa, onde o jogador começa a cobrar o treinador dentro dos vestiários, na frente de outros jogadores, cara,
de fato o treinador acabou perdendo a mão, acabou perdendo ali o comando, perdendo os vestiários e isso tem que ser trocado. O treinador, para mim, quando chega a esse ponto, cara, não tem nenhum clima de continuar. Mas Rogério Ceni deu treinamento normalmente nesse domingo, como se nada tivesse acontecido. É uma história que está ainda meio complicada de se entender, né? Como eu disse, teve outro ponto ali diferente, que não teve briga, não teve nem multa. Eu tenho comigo que isso de fato aconteceu sim nos vestiários do São Paulo. Resta agora esperar e ver o que vai rolar. E outra coisa, né? Isso tudo só aconteceu porque foram empurrando o Rogério Ceni no comando do São Paulo. Para mim, ele já deveria ter saído faz tempo. Esse é o vídeo, tamo junto, um grande abraço. Deixe seu comentário aqui, é muito importante a sua opinião. Valeu, grande abraço.